A partir da família, temos os impedimentos sociais, que são aqueles impedimentos que o ambiente em que vivemos ou está instalada a nossa família sofre em relação às demais famílias. A nossa comunidade pode ser uma comunidade unida ou pode ser uma comunidade de crime e de desespero. Essa sociedade deverá, então, ser trabalhada por nós. Deveremos dar a nossa contribuição para a melhoria da sociedade que estamos inseridos. Então, a partir dos exemplos da família, deveremos, então, mudar a nossa condição social. A riqueza ou a pobreza, como dissemos, não é um fator preponderante para nos perdermos ao vício, ao crime, às dissensões e nem à animosidade. A partir do lar bem feito e das mudanças estruturais da sociedade, temos os impedimentos afetivos. Todos temos necessidade de relacionarmos uns com os outros, mas às vezes os problemas que tivemos na família ou envoltos ao nosso espaço social causam-nos muitos constrangimentos. Às vezes somos tímidos, às vezes não conseguimos expressar os nossos sentimentos e com isso os nossos relacionamentos afetivos podem se comprometer. A partir dos bons exemplos, certamente construiremos uma família e uma forma de viver mais equilibrada e mais harmônica entre todos nós. Depois temos os impedimentos econômicos. Estão ligados à diferença de renda que cada um de nós nesta vida possui. Às vezes, a renda de um que dá o seu conforto, que dá as suas facilidades, mas ao mesmo tempo traz algumas dificuldades. Então, os impedimentos econômicos deverão ser sempre analisados de acordo com as nossas possibilidades. E, claro, a gente deve ambicionar sempre a nossa melhoria no campo econômico, no campo material, mas de uma forma de trabalho e esforço diários. E, finalmente, os impedimentos dos interrelacionamentos. Abrimos o nosso coração aos outros e, às vezes, não reconhecemos que os outros estão abrindo esse coração para nós. Às vezes, cobramos demais do outro e cobramos de menos de nós. E nesta relação de troca, às vezes, podemos nos julgar que estamos perdendo ou ganhando. Mas, na verdade, somos fadados ao amor. E o amor deve ser sempre partilhado. Quem partilha amor ganha amizades e aquinhoa valores espirituais para si próprio. E com isso, desenvolve as suas amizades e as suas inter-relações são, dessa forma, mais amigáveis e mais propiciadoras de progresso. Dentro do espaço dos nossos impedimentos, deveremos também observar a questão da saúde e da doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as criaturas podem estar doentes. A doença é algo temporário nas nossas vidas, mas o fator saúde ou doença depende profundamente do nosso estado mental. Segundo Joana de Ângeles, a saúde é o estado ideal da vida.
E a doença é a ocorrência vibratória perturbadora, uma mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Assim, os estados de doença ou saúde dependem fundamentalmente do nosso posicionamento mental diante dos nossos desafios. À medida que vencemos os nossos impedimentos, estamos assim equilibrando o nosso lado espiritual e também fortalecendo as nossas dificuldades do nosso progresso. E Joana de Ângeles também diz que a educação mental, que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes, torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, que é geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bem-estar e felicidade. Os impedimentos humanos que já apresentamos devem ser confrontados com o nosso amadurecimento espiritual, baseados no dever e também na responsabilidade. Estas duas palavras, o dever e a responsabilidade, devem estar sempre presentes na nossa mente, porque elas vão nos ajudar a superar os nossos impedimentos. Dentro do nosso lar, nós temos deveres e responsabilidades, assim como na sociedade, nos nossos relacionamentos afetivos, na nossa responsabilidade econômica, de não gastarmos mais do que ganhamos, ou do nosso dever de pensarmos no futuro e não gastarmos tudo no presente, e também nos nossos interrelacionamentos. Ajudaremos o nosso desenvolvimento espiritual e dessa forma conseguiremos dar um passo adiante no nosso progresso. Os maiores problemas do espírito são aqueles que, devido ao nosso passado culposo, retornam hoje à nossa mente e desequilibram os nossos centros nervosos. E esse desequilíbrio do nosso centro nervoso podem ocasionar estados patológicos do nosso ser. Além disso, existem condicionamentos que vivemos do passado e trazemos novamente para essa nova vida, nova existência, que são chamados os atavismos, e repetimos os nossos erros por várias e várias vidas. Então, agora é hora de vencer e de melhorarmos ou superarmos e suplantarmos esses problemas. E esse exercício deve ser diário, no cultivo de novos hábitos, de coisas melhores e mais elevadas para podermos realizar. O outro problema sério, então, é a nossa sintonia mental. O problema da sintonia mental é que, se estamos muito arraigados a determinadas situações, outras mentes desencarnadas poderiam e poderão e podem fazer com que nós nos perturbemos. E essa perturbação, devido às fixações mentais indesejáveis, chamamos de obsessão. A obsessão são essas perturbações de ordem espiritual que atrapalham a nossa vida como um todo. Os desequilíbrios do espírito acabam acarretando um desequilíbrio ou uma doença no nosso corpo físico.
Para isso, devemos cultivar, então, hábitos felizes e buscarmos as vibrações mais sutis, mais harmoniosas, equilibradoras, que vamos colocar aqui. Então, para harmonizarmos e contrapor os nossos impedimentos, deveremos buscar o equilíbrio, a harmonia, as vibrações positivas que podem ser conseguidas por um bom livro, uma boa música, uma conversa de nível superior, trocando ideias a favor de nós mesmos e do nosso próximo. Venha conosco no próximo estudo, estaremos dando um passo a mais, onde estudaremos o instinto, a razão e o ser integral. Muita paz, muito obrigado.